Então, a gente pode fazer uma oração, por favor. Eu vou fechar aqui, porque eu vou abaixar. Licença. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, desculpa. Senhor, obrigada porque estamos reunidos aqui, porque a gente tem que aprender, porque a gente tem que desaprender. Coisas são difíceis de desaprender, mas clamo ao Senhor, que sabe de todas as coisas, para que nos ajude e nos instrua. Que não seja eu falando, mas que o Santo Espírito possa transmitir a mensagem aos queridos presentes. Em nome de Jesus, amém. Isso. Todo mundo consegue me enxergar? Eu botei um pouquinho mais alto o telefone? Tá até mais alto para mim, mas eu acho que ficou um pouquinho melhor posicionada. Se der algum problema para falar, vocês, por favor, me sinalizem também que não está escutando. Eh, esses últimos dias a gente teve umas discussões, né, no grupo, posições de opiniões e tudo mais. E dentro disso, alguém surgiu com o assunto de que também teve a questão da morte do Papa, o outro Papa que foi colocado no lugar, e alguém surgiu falando sobre um estudo da Ancient Terry, que ela falava sobre a gente não olhar para esse lado, porque isso era teoria de conspiração e tudo mais. Eu fiquei meio confusa, até comentei no grupo também, achei o estudo, alguém me indicou, e eu achei interessante a gente conversar um pouquinho sobre ele. Então, hoje vai ser um pouquinho na terceira pessoa, então a gente vai fazer uma exposição sobre o que a Ancet Terry falou para a gente tentar entender um pouquinho junto o que que ela está dizendo. Então vamos lá. Ela começa falando que a gente, né, está num período de olhar para o decreto dominical, de como ele funciona, de como ele se assemelha, e que a gente começa a olhar mais a partir de Atos 27, né, com essa história dos 2 navios, que são os 2 navios, o Adramitino e o de Alexandria, né, que a gente olha a história dos Estados Unidos e a história do adventismo de maneiras diferentes, mas que elas são instituições gêmeas. Apesar de a gente olhar de formas diferentes, elas são gêmeas. Então, relembrando, o Adramitino é aquela experiência negativa que o navio decide permanecer na morte, que ignora as mensagens de advertência, e o navio de Alexandria, ele é aquela experiência positiva, a gente coloca ele como protetor, o defensor do povo. Mas na linha, a gente vai olhando e abordando, a gente pode olhar que ele tem alguns probleminhas, que o navio enfrenta alguns problemas, uns desafios em cumprir o propósito, né? Ele acaba sendo atingido por um vento oriental, ele naufraga, então ele não chega onde ele deveria chegar, tecnicamente. É, então, mesmo sendo positivo, ele tem essa dificuldade de cumprir a sua função. Então, ela conclui e fala que quando a gente fala dos Estados Unidos na profecia bíblica, ele é um termo muito, muito amplo, né? Especificamente, quando a gente olha ali para Apocalipse 17, que tem o sexto, sétimo reino, a gente pode botar ele em vários lugares da profecia. Então, ela junta isso com o navio de Alexandria. Quando a gente olha para Alexandria, a gente está olhando para o sexto reino, segundo ela, que está restringindo essas forças opostas dentro dos Estados Unidos. No início da nossa mensagem, a gente acreditava que o sexto reino era os Estados Unidos, e assim continuamos acreditando. E que o sétimo seriam as Nações Unidas. Por quê? Porque a gente pensava, a gente tinha o globalismo como uma ameaça, né? Como tinha toda uma teoria de conspiração em volta sobre o que, que era o globalismo, de como isso ia destruir a igreja e levar a gente a assinar o decreto dominical de ter que todo mundo guardar o domingo. Tinha uns aspectos assim, não sei se alguém lembra disso, mas eu lá na igreja tinha bastante coisa falando sobre isso.
a mensagem do clamor da meia-noite, ela vem nos mostrando, ela vai acordando a gente, mostrando que o globalismo não é essa ameaça que a gente achava, mas que, na verdade, a ameaça seria o unilateralismo. Alguém conseguiria me dizer, assim, de forma simples e sucinta, o que que é o globalismo e o que que é o unilateralismo? Eu sei que tem pouco tempo, eu não, desculpa, eu não me recordo o nome, mas teve um querido que fez um estudo e falou sobre o que que era o globalismo, o unilateralismo, nacionalismo, patriotismo. Ele juntou tudo isso. Alguém gostaria de relembrar aqui com a gente? O João Pedro. Ah, João. Não, se não tem, não tem Eu problema, eu posso falar, não, posso eu posso falar. falar. Eu não lembro exatamente o estudo do João, porque eu acho que eu não estava, mas eu Uhum. entendo pela ideia, globalismo é um poder mais dividido, as nações, digamos assim, unidas, tendo um papel de decidir os rumos do mundo, da sociedade, da humanidade, e o unilateralismo era o outro, seria mais uma nação tomando a frente e sendo mais autoritária, dominadora nesses quesitos. Isso, é basicamente isso. Um está ali considerando as suas ações perante o mundo, o outro não. O unilateralismo, a gente pode ter um exemplo claro que é o Trump, que ele vai agir com os outros países se for bom para ele, se for legal para o que ele está pensando, e aí ela diz que isso ali se torna o pecado dos Estados Unidos. Obrigada, Lari. Então, quando a gente considera ali Daniel 2, que tem aqueles 4 reinos delineados, né, vem falando sobre Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, ela diz que eles são basicamente a mesma coisa, porque começa com Babilônia literal e termina com o espiritual. Ela bota eles num grupo só. Ela, ela diz que e ela ainda bota Roma em 3 partes. Ela bota como papal, pagã e moderna. E ela diz que hoje a gente está vivendo na Roma moderna. E que Roma moderna tem esses elementos desses reinos que a gente vê em Daniel 2. E que cada um desses elementos traz uma perspectiva diferente para os Estados Unidos. A gente pode observar de forma diferente. E que o aspecto principal ali é que desses reinos todos é que é uma combinação de igreja e Estado. Aí, antes de eu continuar o que ela vem abordando, alguém poderia ler Daniel 1, do 1 ao 2? Vai dar? Vai dar? Eu posso, eu tô pegando a minha Bíblia aqui. Tá, ó, Só muito um- obrigada, Cris. Daniel 1, de 1 a 2. Isso, por favor. Tá. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Perfeito, obrigada, Cris. E aí, quando a gente olha para Daniel 1, esse verso 1 e 2, ela pega dizendo assim, ó, a gente tem Jeoiaquim e tem Nabucodonosor, 2 reis. Um da igreja, um do Estado. Um ali em Judá e de Jerusalém, né? E outro ali na Babilônia de Siná. Um tem o templo de Deus, outro tem o templo do seu Deus, que é o Marduk. Cada um tem utensílios, esses utensílios são não só coisas, como pessoas. Então, creio que ela ali faz um paralelo, bota um do lado do outro, dizendo que, assim, eles têm coisas iguais. Eles vamos dizer assim, Babilônia tenta copiar a Jerusalém. Ela não só sitia ali, Nabucodonosor só não entra no país e sitia o país e pega as coisas do país, como ele
também implementa dentro dele essas questões religiosas ali. E essa é uma característica de Babilônia e dos reinos que se seguem. Eles copiam uma coisa do outro, eles vão incrementando e aderindo a certas coisas. Então, ela faz esse apanhado, volta um pouquinho na história, e aí ela passa para a gente observar um pouquinho como é os Estados Unidos agora, e essa combinação da igreja com o Estado ali dentro. E aí ela diz sobre o MAGA, né, que é fazer a América grande de novo, só que no inglês. Gente, meu telefone deu uma caída aqui. Voltou. Pronto. Vou tentar não mexer muito, porque senão ele vai cair de novo, porque eu botei de um ponto estratégico aqui. Então, voltando, esse MAGA, que é fazer a América grande de novo, né? Ela bota isso como uma mulher de Apocalipse 12 e 17. Ela fala que é o falso profeta, que é a Babilônia, que é a igreja, e diz que é o nacionalismo. E que ela bota o trumpismo como a besta e o Reino do Norte, o Estado, sendo o sétimo e oitavo reino. Ela diz que esse MAGA, ela monta no trumpismo, aí a gente vê a besta formada, e que esse nacionalismo do Estado, assim, se torna o pecado dos Estados Unidos. Quando... E aí a gente pode entrar e definir rapidamente o que é ser nacionalista e o que é ser patriotista. Alguém gostaria de falar sobre isso? Coisa rápida, igual a Lara falou. Alguém tem Noelle, ideia? Pode falar. eu acho que alguém falou sobre isso e eu achei bem ilustrativo, bem legal, que você ser patriota e você ter orgulho, né, das virtudes do seu país, da sua cultura e tal. E você ser nacionalista é você ter orgulho do seu país, independente se as ações desse país são boas ou ruins. E também você achar que, digamos, o seu país é melhor do que os outros. Você imagina? Perfeito, foi ótimo, obrigada. Provavelmente foi no mesmo estudo, acho que alguém disse que foi o Arthur que fez. Ele falou, além do globalismo, do unilateralismo, ele também traz essa ideia do que é ser nacionalista e patriota. E é exatamente isso que você falou, sobre enxergar o que o teu país faz, mas aí é como você age sobre isso, né? Se você acoberta ou se você entende que isso é errado e você tenta melhorar de alguma forma ou bota isso para frente para que alguém tente melhorar de alguma forma, né? E aí, pegando esse lado, ela fala... No mesmo estudo, ele também falou sobre esse Alexei Navalny, que morreu como um exemplo do que é ser patriota, porque ele queria transformar o país dele, que era a Rússia, num país normal, né? Não igual o Trump quer transformar em grande de novo e que ele olha e não enxerga, né? Ele tem os problemas e esses problemas não existem. Diferente desse Alexei, que via, que amava o seu país, mas que via os problemas que existiam ali e tentava mudar. Mas que isso se perdeu porque ele morre e a última chance do Rei do Sul melhorar se perdeu com esse Alexei. Isso para a gente só ter um entendimento sobre nacionalismo e patriotismo. Só para a gente não perder isso. Então, voltando para o estudo que ela vai dando ali, a conversa que ela vai tendo, foi até o estudo aqui foi para a gente aqui no Brasil, numa sexta-feira, se não me engano. Ela diz que a gente quer saber essa diferença sobre nacionalismo, sobre globalismo, patriotismo, unilateralismo. Acho que as coisas acabam se unindo, cada um dentro da sua esfera, né? Que são coisas diferentes. E a gente tenta enxergar como isso está presente desde o início lá da história dos Estados Unidos. Quando ele entra na profecia bíblica lá como o Sexto Reino, em 1798, né, que é um país, é um bebê, acabou de nascer, ele precisa crescer, amadurecer, se fortalecer, mas enfrenta ali
dentro dele mesmo, né, dentro do país, dentro das suas fronteiras ali, esse conflito de querer ser unilateral e nacionalista e que essa tensão de querer ser nacionalista, unilateral, não existe somente desde o princípio dentro dos Estados Unidos, mas também dentro da igreja. Ela vai levando a gente para esse lado de que também existe isso dentro da igreja. E aí, em Apocalipse 12, 12 aqui, o verso é o 16 e 17, começa a falar que o povo de Deus é perseguido, né? Depois vocês podem ler Apocalipse 12, 16 e 17. A gente vê essa transição da igreja, do antigo para o novo mundo, e o dragão ele vai seguindo a igreja, né? Ele vai perseguindo a igreja. Essa terra seria os Estados Unidos, né? Eu acho que até isso chega a ser um consenso entre os adventistas em geral. E aí ela diz que a gente vê que o povo recebe uma ajuda, fica escondido e tal, isso dentro do verso. Aí ela fala que essa ajuda que o povo de Deus recebe são as leis, né, devido à Constituição dos Estados Unidos, que é de igrejas, né? Deixa eu só ver aqui os meus escritores. Só que o poder do dragão vai seguir, que acha uma maneira de contornar essa lei, essa Constituição, para que possa novamente juntar igreja e Estado. Ela foca nisso e ela vai trazendo isso que continua sendo sobre igreja e Estado, só que de maneira diferente, né? Em Apocalipse 13, a gente vê João, né? João ali no Apocalipse sendo transportado para uma praia e ele olha para trás para ele perceber o que é do futuro. E isso a gente vem falando bastante desde o início que eu entrei no movimento. Eu sempre escuto sobre isso, da gente olhar para trás, olhar para as veredas antigas para poder compreender o que vai acontecer na frente, né? E aí ela coloca que ele, olhando para trás para entender o futuro, o antigo mundo, ela diz que não é só o papado. Ela volta a reafirmar que é essa combinação daquela estátua de Daniel 2, que é Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E assim, e Eclesiastes vai dizendo para a gente também, reafirmando, né, para a gente ter um texto aí, Eclesiastes 1 e 3, que a gente precisa olhar para trás para entender o que vai acontecer. E o que já foi não era só a questão do papado, né? A gente olha para trás, a gente tem que olhar tudo. Então a gente não consegue olhar só para o papado, a gente tem que, quando a gente vai olhando, a gente vê mais coisas e consegue enxergar que não foi só o papado, mas esses outros reinos passados. Então nessa transição que tem ali, porque em 1798, né, a gente tem a história de Napoleão com o Papa, e a gente bota isso dentro da profecia bíblica. Então, olhando para essa transição assim, antes e depois de 1798, a gente tem as mesmas forças entrando, mas de forma diferente. Porque o papado ele não deixou de existir, mas ele vem de uma forma diferente, né? Ela diz, ela traz ali esse princípio do papado entrar sim no novo mundo, mas ele não é o mesmo. Ele entra de forma diferente. E aí, entrando de forma diferente, como? Seria as filhas, que dizem Apocalipse 17, né? As filhas de Apocalipse 17. E aí, nisso, ela fala sobre os pensamentos adventistas, de como a gente enxergava como adventista, né, a questão do papado, sobre que a gente deveria se livrar desses pensamentos adventistas que estão, assim, bem enraizados na nossa cabeça, de que o papado é o grande problema, ele é o centro de tudo, que ele é parte do problema, ele não deixa de ser parte do problema, mas ele não é o problema como um todo. Achei isso interessante. Hoje a gente pode
observar e ver que a gente tem os representantes do papado como o protestantismo apóstata, né? Sendo as filhas de Apocalipse 17 o protestantismo apóstata. E ela vai para. A gente pode ir para a mensagem do Clamor da Meia-Noite, porque ela vai nos mostrar a história desse protestantismo dentro dos Estados Unidos, que houve uma divisão. Então você vê que ela não deixa de falar do papado, mas ele vem de uma forma transformada depois de 1798. Ele não é a mesma pessoa, ele não tem a mesma força, ele vem com uma característica diferente, sendo o protestantismo apóstata. E a gente consegue enxergar melhor isso quando vem a mensagem como da meia-noite, a Thais vem dizendo para a gente, delineando assim a história do protestantismo dentro dos Estados Unidos, como houve uma divisão desse protestantismo ali dentro, teve a questão dos dois grandes despertamentos lá em 1700, em dois momentos diferentes, e aí um lado do protestantismo ele vai para o lado conservador, se alinha com esse lado político e promove esse partido político com teorias de conspiração. E o outro lado vai se alinhar à oposição daquele partido, né? Ela fala sobre isso, a gente já teve alguns estudos sobre esse assunto dentro do movimento. E a Thais, ela nos adverte que viriam teorias, sim, de conspiração quando a gente, principalmente, não reconhecesse que os Estados Unidos têm lidado com os mesmos problemas desde o começo. Não reconhecer que isso que trouxe a queda do adventismo. Ou seja, os problemas que os Estados Unidos enfrentam hoje são os mesmos que eles enfrentaram lá atrás, em 1798, por exemplo. Essa questão de lidar com igreja e Estado. Ela vem trazendo, olhando para trás, para a história, juntando com agora, ela vem trazendo essa perspectiva, que é sempre uma questão de igreja e Estado. Vou fazer uma pausa, só vou tomar uma água. Alguém até agora quer compartilhar alguma coisa? Vou tomar comum, não. Ninguém se manifestou. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa dentro, pode, por favor, só levantar a mão para eu parar de falar e poder falar, tá bom? Tá. Aí, continuando sobre esse processo da transformação, assim, antes de 1798 e pós, né? O que a Revolução Francesa, porque foi a Revolução Francesa que estava ali nesse meio. O que ela fez nesse processo, levou até 1798, foi fazer de fato a separação de igreja e Estado, porque até ali o Papa reinava. Ele coroava os reis, se não fosse ele coroando o rei, não era aceito. Então, Napoleão vem, acaba com essa história. Então, o papado ele perde muito a sua força, realmente é uma ferida de morte. Mas ele, como diz a profecia, ele ressuscita, mas ele ressuscita de uma nova forma. E com bem menos influência do que ele tinha antes. Eu acho que isso a gente pode realmente perceber hoje, né? A gente vê que o papado tem uma influência. A questão do Papa foi uma agitação ali de quem vai ser, quem não vai ser. Coisas que o antigo Papa falou, né, sobre vários assuntos também foi uma questão muito grande, mas não é a mesma coisa. A gente não depende-se do papado para fazer muita coisa, né? Assim, a gente consegue botar, na verdade, hoje os Estados Unidos como esse protagonista de tudo que a gente olha de profecia é para aquele país e não mais Roma. Então, voltando aqui, quando essa mensagem foi dada, aí ela entra falando sobre a linha de Fátima, né? Quando a Thais veio falando sobre Fátima, sobre a contrafação, essa história ela não foi para colocar de volta o papado como um grande ator. Ela diz que
um dos propósitos foi nos mostrar esse entendimento sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, ela bota que essa linha da contrafação, essa linha de Fátima, não é para aumentar os olhos, o foco, botar todos os olhos dentro do papado, mas que, na verdade, isso foi o meio pelo qual a gente conseguiu entender melhor a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Assim, para a gente fazer um paralelo, né? Assim como lá na linha do Adramitino, o número 273, ele entra e acaba nos mostrando lá o Pirro sobre a vida dele, as guerras dele, e de lá a gente até conseguiu fazer outras coisas. Pirro foi quem abriu para a gente o mundo lá do Rei do Sul, né? Trouxe esse entendimento. A linha da contrafação abre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, essa história do papado, ela precisava estar ali de alguma forma, para que a gente desmistificasse esse antigo entendimento do que era o papado, do que era o poder que ele tinha e do que ele tem agora. E com isso, a gente seguir, poder ir para frente e ver outros atores importantes no tempo do fim. A gente sai da direita para a esquerda, por exemplo, dentro da política, né? Assim, estou generalizando, mas é basicamente isso, de direita para a esquerda, a gente sai de conservador para outro ramo. Essa história de Fátima e da contrafação, elas são verdadeiras, elas são relevantes e importantes, mas elas servem também a um propósito que a gente não tinha considerado antes, né? Que é visualizar essa questão do papado e entender que ele não é mais o protagonista. E aí a gente pode continuar seguindo em frente. É a questão de olhar para trás, entender o que aconteceu, olhar para frente agora e conseguir seguir. A nossa compreensão também dos Estados Unidos e as suas políticas, elas vieram amadurecendo cada dia mais. A gente vê que lá em Apocalipse 17 tem uma ressurreição e tem uma morte e uma ressurreição, e que essa ressurreição não é necessariamente o papado. O oitavo reino não é o papado, ele é os Estados Unidos ainda, né? E ela enfatiza que, nisso tudo, que não é o papado que vai montar a besta e controlar os Estados Unidos. Essa semana também teve algum estudo falando sobre o sétimo é o oitavo, acho que esse foi o João, né? Eu não consegui, tá? Eu não vou entrar assim, nesse assunto, mas a gente já tem estudos falando sobre isso, né? Deixa eu ver aqui outras partes, só um minutinho. Ah, tá. Ela fala mais algumas coisas sobre guardar os mandamentos e que sobre guardar o sábado e que até sobre guardar o sábado era a gente guardava de uma forma egoísta porque a gente não tinha a igualdade ainda e aí passa-se a ter a igualdade a gente consegue compreender melhor a guarda até dos mandamentos. A gente deixa eu só ver se essa parte. Aí fecha assim, ela traz essa questão da igualdade, falou do Papa, e a gente volta ao foco do globalismo. A gente muda de acreditar que esse globalismo era algo mal, a gente compreende que, na verdade, o unilateralismo é a questão egoísta e que o globalismo ele representa o conceito de amar de fato o próximo como a si mesmo e não o unilateralismo. Isso tudo com o entendimento da igualdade, né? Sem ele, a gente realmente não estava conseguindo compreender muitas coisas. Internamente, a gente reconhece a importância desses ensinos da igualdade e externamente, a gente precisa entender a importância do globalismo. E tem se aumentado esses estudos, sobre esses conceitos, né? Para a gente compreender. Então, a gente entende externamente, a gente precisa entender externamente a importância do globalismo e o trabalho desse MAGA
que ela diz que monta sobre o trumpismo. A chegada dessa imagem da besta, ela diz que essa imagem, ela volta para o estudo dela de julho, né, dizendo que essa chegada de imagem da besta em julho passado representa o início do naufrágio dos Estados Unidos, abraçando completamente um unilateralismo às custas de outros países do mundo. O símbolo de igreja-estado hoje é o símbolo de igreja, ela fala que ela termina assim, falando que o símbolo de igreja-estado hoje, né, branca, masculina, nacionalista, trumpista, e diz que esses vão beber da ira de Deus por causa da sua fornicação. Então, assim, fazer um apanhado geral, ela olha lá para trás, ela traz esse conceito da gente olhar para trás e para entender lá na frente, dizendo que aquela questão de Daniel 2, toda aquela estátua, na verdade é uma coisa só, que é a Babilônia, que traz os pecados, é a junção da igreja e Estado, é basicamente isso que ela está dizendo para gente. Aí ela transporta mais à frente, falando sobre o papado, de fato, depois de formado, consolidado, de como ele era um poder, de até 1798. Vem a Revolução Francesa e esse poder é dissipado, tem a ferida mortal, e a partir daí a gente até vê a ressurreição, mas não é a mesma forma. Ela vem através das filhas, né, de Apocalipse 17, a igreja apóstata, e que, olhando para esse desenvolvimento das igrejas protestantes, a gente consegue identificar algumas coisas, e aí traz o conceito de globalismo, unilateralismo, patriotismo e o nacionalismo, que, se a gente bota junto, são semelhantes, né? E que isso, ela traz que isso hoje é a grande questão. A gente não pode. Ela tenta dizer para a gente que o papado já foi, ele não é o foco agora. Que isso hoje seria uma teoria de conspiração, de que o papado é o foco da história. Porque, na verdade, quando a luz do clamor da meia-noite vem, ela traz esse foco dentro das filhas, com o protestantismo apóstata, com a história dele, a gente caindo nessa questão de nacionalista e patriota, e como isso, de fato, ainda é a questão de igreja-estado e prejudica a gente ainda, e que continuar nesse entendimento de que o papado é a questão pode ser prejudicial, porque a gente não consegue desarraigar o que a gente tinha do tempo da igreja adventista e conseguir mover adiante com a mensagem no clamor da meia-noite. Assim, é basicamente isso. Não é nada para. Não vou me demorar mais. Era só para a gente tentar ver um pouquinho do que ela falou, porque teve essa discussão e eu achei interessante a gente entender um pouquinho do que ela estava falando de fato, se era isso mesmo, se é o que era a teoria de conspiração em si. E esse estudo dela, para mim particularmente, alertou de que é importante a gente estudar, é importante voltar para esses assuntos. Eu estou tentando ainda me organizar e conseguir ver todos. Eu vi que já tem disponível algumas palestras do Anselmo Parminder também falando sobre o sexto, sétimo, oitavo reino, sobre a besta. E isso é um assunto importante para a gente nesse momento, né, que a gente se encontra bem próximo do decreto dominical. A gente precisa estar entendendo o que está acontecendo e não ficar só na falácia de outros e buscar um entendimento, né? Então, era basicamente isso. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, fique à vontade. Senão, a gente pode fazer uma oração e terminar por aqui. Eu tenho um comentário no obrigada pelo Claro. estudo, eu realmente acho muito importante a gente revisar essas coisas, né, que como tu falou algumas vezes, a gente tem há tanto tempo falado e pensado sobre, e às vezes a gente fica com pensamentos, né, que a gente tinha
antigos e não atualizados com essa nova visão de mundo, né, depois do Clamor da Meia-Noite. Só que uma questão que eu tenho, não é exatamente a pergunta, é o comentário, porque eu acho que a gente não tem a resposta exatamente. É porque a Tess, quando ela começou o estudo dela, ela começou com Fátima, e o ponto dela é que o papado é a contrafação do, do movimento de Deus, né? Enfim, numa época do Adventismo, ela coloca com Ellen White e tal, e ela coloca com o movimento. Eu entendo essa questão de que ele não é o poder global que vai chegar e vai unir as nações, eu entendo o ponto da Terry, mas eu fico me perguntando como que é, funciona e como que a gente deveria enxergar o papado como nossa contrafação, porque ela coloca que Satanás, ele tá prevendo tudo que acontece com o movimento de Deus e ele usa através do papado faz, faz uma contrafação. Isso ela coloca na linha de Lúcia, né, que é a contrafação da história de Ellen White e tal. Lúcia não, e tem outro nome como que é não é Madalena, é a Fátima, a linha de Fátima. Enfim, ela fala que a mudança de liderança, quando ela coloca, quando sai o Bergoglio, que eu esqueci o nome dele, o Papa Benedicto, né, e coloca Francisco, o Papa, isso acontece em 2013, tá prevendo a mudança de liderança que a gente pontou no movimento 2014 de Jeff para Parminder. Agora, com essa nova mudança de Papa, o que isso iria querer dizer pra gente como movimento? Tipo, eu fico me perguntando, eu entendo o ponto dela, mas o que eu tô trazendo é outra em relação como eu estava falando de papado, como isso se reflete na contrafação e, né, contrafação ao movimento. É algo que eu tenho pensado ultimamente, especialmente com essa mudança de papa e tal. Sim, isso também é uma questão para mim. Não deixa de ser, não. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Falar algo sobre o que a Lara falou? Alguém tem algum pensamento sobre? Eu pensaba, tampoco es que cada vez que muda un papa, tiene que mudar algo en el movimiento. Y no tengo cómo llegar muchos más. No sé, no. Puede ser, mas no sé. Parece extraño para mí. Entendi. Mais alguém? Isso tudo é pra gente abrir a cabeça, pensar mesmo, gente, é importante. Eu acho que esse é o intuito mesmo. Então, se não tem mais Noelle, ninguém. Oi, 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 Noelle. oi. Eu gostaria de colocar, assim, de propor para nós conversarmos também sobre a parte que você fala, que você passou, né, do estudo dela, da Anciã Terry, que fala que nós guardávamos o sábado de forma egoísta. Então, assim, a gente colocar, assim, o que era esse guardar de forma egoísta? Porque se a gente sabe que a gente tem uma carga, que a gente tem que ir se desfazendo dela, que a gente tem que desaprender para reaprender, e colocando também essa questão do sábado, o que a gente poderia falar que era esse guardar o sábado de forma egoísta? Isso é uma pergunta para mim especificamente, eu também Não, é não para a sei, é gente uma coisa que conversar sobre coisa isso. de Eu acho conversar, porque que isso a gente tem pode. coisas que a gente vai falando e a gente vai pensando sobre, mas ainda não chega a Uhum, nenhuma. Eu não cheguei a nenhuma conclusão ainda. Se alguém tiver, uhum, eu acho que é importante a gente estar nesse momento. Acho justíssimo falar. uhum. Você mesma tem algum pensamento sobre? Sim, a primeira ¿Está coisa que bien? vem à minha mente quando a gente fala disso é de lembrar como as mulheres tinham um papel de deixar tudo pronto, de deixar tudo, a casa, os filhos, ela mesma, todos, todos à sua volta. Era um papel bem, a gente via bem nos nossos lares que isso era um papel feminino. A gente quase podia, eu quase posso me arriscar a dizer, em todos os lares, o homem ficava pronto, sentado e batendo no relógio, esperando aquela mulher que demora a aprontar os filhos, a aprontar tudo. E como a gente vem desconstruindo, principalmente depois do estudo que a Lara deu ontem,
que a gente precisa muito ver sobre isso e, e ver sobre esse papel da mulher que foi sempre tão cobrada, né? E quase que a gente se coloca nesse papel hoje, mesmo sem ter ninguém nos esperando. Então, a gente É, precisa estar atenta para isso também, a todas as pessoas, não só as mulheres, e o quanto é necessário a ajuda também de toda a família, dos homens juntos, dos filhos juntos, né? Eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de falar sobre isso, porque eu olho para trás e vejo esse peso muito grande na mulher. E Eu também, pegando o gancho da Rê, Noelle e todos que estão aí, é, penso assim, até na parte de estudar, de buscar das escrituras, né, buscar conhecimento, de estar ali no estudo, até essa parte as mulheres eram prejudicadas. Porque enquanto elas estavam lá nos afazeres, né, cuidando dos filhos para não fazer barulho durante o culto, ou tendo que remediar coisas por volta para que tudo acontecesse, os homens estavam à frente, eles estavam lá disponíveis para aprender, para estudar, para comentar. Então, acabava que o próprio, assim, olhando para o adventismo em si, né, e para nós também, porque nós arrastamos por muito tempo no movimento coisas conservadoras, assim, é, do adventismo, é, acabava que a opinião dos homens, a fala dos homens, o pensar, a forma deles é que sobressaía dentro dos próprios estudos, né? Então, visando assim, olhando para o sábado como sendo esse compromisso da mulher, porque era assim, literalmente, é, eles ficavam com a parte como cabeça do lar, né? A parte do, não sei, da parte intelectual, digamos, a parte de preparar o sermão, a parte, né? Porque as mulheres estavam ocupadas nessas outras coisas, então, relacionada a isso. Mas em outro sentido também, eu acho que o que a Carolina, né, a Carol colocou, também é um ponto importante. Parece, não que nós, assim, não que cuidar de nós não seja importante, é importante, mas a forma que era colocado no sábado em si, assim, se eu tinha alguém precisando de mim, assim, talvez do meu lado, na minha casa. Mas não, hoje é sábado, eu não posso dar atenção para essa pessoa, eu preciso me focar aqui. E acabava que o próximo, que é talvez o mais importante ali que Cristo queria que eu olhasse, eu deixava de lado porque eu tinha que servir a Deus. Assim, é uma contradição na minha cabeça, porque servir a Deus, assim, que a gente tem entendimento hoje, depois de tantos estudos também com o ancião Parminder, é que quem está aqui perto de mim, né? Servir a Deus é eu olhar, cuidar bem de mim e cuidar do outro também, né? Então, eu acho que tirava um pouco esse olhar, né? De como a gente entende hoje que é olhar para o próximo é, com bastante importância, assim. Não sei se eu fui confusa, mas esse ponto para mim também chama atenção. não foi confusão, não, foi ótima a sua contribuição. É verdade mesmo. Velho. Mais alguém? Oi, oi. Vou pegar esse gancho aí das irmãs Rodrigo e vou dizer que acho que todo mundo tem razão aí. A Alda, a Lara, né, a Carol, quando traz a visão dela, a Rei e a Cris. É interessante porque é, esse ponto é importante, né, tem uma importância enorme, que é
há um egoísmo aí no trato com as mulheres, e, e por mais que a igreja queira representar, fazer uma representação boa para quem vê fora, não adianta, porque o erro está ali e isso transcende. O olhar para as mulheres fora vai ser igual de dentro da igreja, como é feito dentro da igreja, vai ser feito fora também. E isso demonstra também a forma egoísta, né? E quando a Cris fala sobre deixar a pessoa próxima, são os relacionamentos que fazem com que nós conheçamos o caráter de Deus, possamos conhecer o caráter de Deus. Foi Ele que criou os relacionamentos. E era quase impossível a gente se relacionar. A gente achava que estava se relacionando, mas a gente cumpria um protocolo obrigatório para uma mulher dentro, né, da igreja. E o que você faz fora da igreja, né? A gente acaba copiando também isso, né? Projetando isso da forma como a gente faz dentro da igreja, aprende dentro da igreja. Então, eu acho que essas coisas se fundem, estão todas ligadas, né? E que o ponto principal é o que, né, a Lara falou que é crise e tudo, que é o relacionamento. Se não tiver relacionamento, se a gente não relacionar. E o que é o relacionamento? É também o esposo com né? O cônjuge com a cônjuge, né? Isso é o relacionamento, de uma forma igualitária, né? Que é o que a gente não tinha. Então, fora dali, a gente acabava tendo comportamento egoísta, que a gente nem sabia, nem identificava, exatamente como a gente aprendeu na igreja, né? Praticava na igreja. A grande questão é que a gente sempre teve esse problema de juntar igreja e Estado, realmente vem lá dos primórdios. Com isso, a nossa visão de vida fica com esse óculos, né? Com esse óculos a gente, sem a igualdade, sem quebrar esse óculos, a gente tem que comprar outro que é o óculos da igualdade, a gente não consegue, de fato, ter um relacionamento e enxergar aquela pessoa por quem ela é, amar por quem ela é e não por um tipo de status e tudo mais. E acaba interferindo justamente o que você falou da questão do relacionamento. A gente não consegue se relacionar de verdade com essa pessoa e sem ter um relacionamento a gente não consegue amar. Então, eu realmente concordo com o que vocês falaram. Nada a comentar. Outra coisa, aproveitando também esse lance de falar sobre o sábado, eu acho que quando a gente tem, né, agora a nossa visão de mundo mais aclarada, né? Somos pessoas de esquerda, enfim, a gente entende mais igualdade e tudo, a gente também entende que a gente está numa vivendo uma crise do capitalismo tardio que faz com que a nossa vida e a vida de todos, né, proletários como somos, a maioria, ou se não todos aqui, é uma vida difícil, é uma vida de cansaço, é uma vida de muitas exigências, como mulheres ainda mais, de uma produtividade elevada, dos nossos direitos humanos precarizados, e né, nós, mulheres, com uma exigência de performar em todas as áreas da vida de maneira perfeita. E o sábado, eu acho que também é um momento da gente descansar de tudo isso e a gente lembrar que a gente não tá. Esse não é o nosso ritmo, não é o ritmo que nós fomos criadas para ser, não é essas exigências que determinam o nosso valor, que, sabe, que realmente tem que ser o foco da nossa vida. Que a gente tem essa oportunidade, eu acho que, de descansar, tentar descansar de todas essas cargas e realmente levar isso para as pessoas à nossa volta, buscar viver momentos de comunidade, momentos com pessoas, né, como eles comentou, com vizinhos, enfim, com família, com as pessoas próximas e lembrar que o nosso ritmo é outro. Por mais que tudo na nossa sociedade patriarcal capitalista grite o contrário, é um dia que a gente vai dizer não. Tentar resistir a isso e tentar realmente deixar essas preocupações e frustrações de lado. Então eu vejo que a nossa visão de mundo atual traz muito mais sentido para o sábado do que o contrário. Verdade. Meus queridos, mais alguém gostaria de comentar? A gente tem um comentário aqui, não é? Desculpa. Assim, na verdade, foram feitos vários comentários, né, sobre
esses assuntos, eu estava querendo aproveitar o comentário inicial da Lara Alice, né, sobre contrafação e que eu vejo assim conectado ao tema que você apresentou, né? Um, assim, como a Terry associa o componente igreja ao nacionalismo, é isso? E, assim, para mim, a pergunta seria, então, como fazer essa continuação do que representa o papado, né? Como isso se representa no componente igreja nacionalismo, né? De que maneira? Eu, assim, uma tentativa de talvez explicar isso, para mim, seria a gente tem observado, né, a postura do Francisco com respeito a várias questões sociais. Ele se posicionou também sobre questões de igualdade, né? Ele falou quem sou eu para, né, para julgar questões de LGBT, então ele tomou uma postura, vamos dizer, bastante revolucionária para um católico, para um papa, mas deixa de ser, assim, é longe do que é suficiente, né? Então, se não me engano, houve uma mudança para as mulheres, podem agora assumir certas funções dentro de quando é ministrada a missa, não sei exatamente explicar, mas então teve um avanço em questão de igualdade, né? Tem mulheres que administram, né, o Vaticano, de fato, né, a questão da logística, mas não é uma igualdade de fato. Então, nesse sentido, eu vejo uma igualdade, uma contrafação, e assim como eu enxergo também no pensamento nacionalista, conservador, a gente vê muitos Estados Unidos, né, onde, sim, se reconhece, né, o avanço e o papel da mulher, da importância dela, mas que seja dentro do lar, né, que ela tenha filhos, né, que ela assume os papéis tradicionais. Né? Então, talvez é por aí que eu vejo assim essa continuação da contrafação. Não? Mas vou passar para a Bárbara, que tem a mão levantada. Não é, sou eu. Eu queria fazer um comentário breve também, porque eu estava lendo também essa semana e esses dias, inclusive hoje de manhã li outro artigo, e eu estava pensando nessa questão dos papas também, porque vários papas que já tinham sido escolhidos por Francisco tinham linhagens assim bastante diferentes, uns mais conservadores, outros não tanto, né? E em alguns momentos eu fiquei questionando assim, tá, então qual é na verdade o pensamento de Francisco? Porque todo mundo via ele como o Papa da Paz, alguém menos conservador e tal. Esse Papa que nós temos agora, que foi um dos que Francisco também tinha escolhido, né, para essa linhagem como sucessor e tal, possível sucessor, hoje a gente vê que ele já está começando a tomar umas medidas mais conservadoras, né? E uma das questões que ele comentou bastante essa semana foi em relação ao casamento, que o matrimônio é constituído por homem e mulher e que a gente deve trabalhar arduamente como seres humanos para trazer isso de volta, né? Para corrigir, né? Esses pecados que têm acontecido e tal. Então, trazendo isso assim para nós hoje, eu não sei, estava pensando nessa questão de como isso se alinha com a nossa questão de movimento e tal. Eu vejo que através da mensagem de um conservadorismo, quando a gente questiona isso, pode se alinhar. Mas eu não sei se necessariamente tem que haver uma mudança em questão de liderança, sabe? E que tipo de liderança isso tem que representar também. Porque, por exemplo, o Francisco podia ser visto como uma liderança mais liberal, mais tranquila, mais acessível, mas esse que entrou agora não, é outro tipo de liderança, né? Então, eu não sei se necessariamente tem que ser da mesma forma dentro do movimento. Eu iria pensar que não, né? Mas, enfim, queria fazer esse comentário. Ótimo comentário. Obrigada. Posso Alguém aproveitar mais? comentar aqui o que a Gabi falou? Porque contrafação seria um imitando ao outro, não?
Porque se a gente tiver que olhar por uma mudança de liderança, então seria nós imitando a linha da contrafação, ou seja, ao contrário. Não sei se talvez eu entendi errado o conceito. Não, pra mim que por isso é uma questão muito difícil, tipo assim, porque o que a Tess falou foi que o Satanás, tipo, ele se precaveu que ia acontecer e 2003 fez essa mudança. Tipo, mudou antes que o movimento se desse conta que realmente estava mudando, 5 anos antes. E foi de conservadorismo para liberalismo. Mas o que isso quer dizer agora? Para mim, eu acho que essa é a questão. Eu acho que é uma questão mais de perguntas do que de respostas, porque, né, a Tess trouxe tudo muito delineado, muito, muito bem definido, mas e agora essa mudança? Quer dizer algo? Algo não quer dizer? Mais do que dizer sim ou não, qual é a justificativa usando a mesma metodologia que ela usou lá atrás para nos trazer esse pensamento? Oi, Laura. Mas no caso, Francisco não seria essa contrafação? E talvez com ele finalizou a contrafação, não sei, porque os posicionamentos dele em relação ao casamento homoafetivo foi bem assim, nem mais que em cima do muro, nem apoiava, mas também não condenava. Talvez a gente poderia pensar que ele seria, no período dele, a contrafação e agora passou? Não sei. O que vocês pensam sobre? Renildo, você queria falar mais? Desculpa. Renildo? Se não, Oi, continua. Você queria adicionar mais alguma coisa? Eu te interrompi. vocês me entenderam o que eu quis dizer? Era só isso mesmo, só queria colocar um ponto, que talvez Francisco seria, esse período dele fosse o período da contrafação, apesar que ele não foi uma cópia assim perfeita, mas ele foi um pouco flexível em relação a alguns pontos. Uma, uma das coisas, não sei se talvez vai responder a tua pergunta, Renildo, mas uma das coisas que eu me lembro do estudo, quando a Tess faz essa mudança, compara e contrasta a mudança da liderança que a Lara mencionou, uma das coisas que eu acho que uns pontos principais é entender que essa mudança de liderança não é só que trocou um papa para o outro ou para o chefe para um ancião parmilda. Eu acho que essa mudança de liderança também quer, o significado disso é que mudou um sistema, uma forma de pensamento. Então, eu acho que isso era também um dos pontos principais que desde 2014 no nosso movimento e também no que aconteceu no papado, teve uma mudança de pensamento, uma mudança do sistema. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Pode para contribuir aí? Não tendo, então acho que a gente pode encerrar com uma oração e é isso. Não vamos encerrar com uma oração, vou fechar aqui. Senhor Deus, obrigado pelo tempo que passamos juntos. Creio que todo tempo que a gente pode passar junto em comunidade, tentando entender um pouco mais da tua palavra, trazendo coisas que fazem a gente pensar e trazer, né, esse esforço de estudo seja válido e proveitoso. Peço que durante o restante de sábado o Senhor nos auxilie a estudar um pouco mais, que a semana seja abençoada para todos, que a gente se dedique a esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.